Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje tento retomar uma vez mais os vídeos das homilias dominicais e reiniciamos, por assim dizer, com o 26º domingo do tempo comum. A primeira leitura, nós lemos a continuidade de Amós, basicamente, um paralelo àquilo que escutávamos semana passada. Então, o que falamos de Amós semana passada, que possamos recordar um pouco, ou voltar ao áudio da semana passada. E nos diz: assim diz o Senhor Todo-Poderoso: ai dos que vivem despreocupadamente em Sião, os que se sentem seguros nas alturas de Samaria. Os que dormem em camas de marfim deitam-se em almofadas, comendo cordeiros do rebanho e novilhos do seu gado. Os que cantam ao som das harpas, ou, como Davi, dedilham instrumentos musicais. Os que bebem vinho em taças e se perfumam com os mais finos ungüentos e não se preocupam com a ruína de José. Por isso, eles irão agora para o desterro, na primeira fila, e o bando dos gozadores será desfeito. Palavras duras do profeta Amós. Recordemos, Amós não era pastor, aliás, não era profeta, nem filho de profeta, era cuidador de sicômoros. E é chamado a anunciar ao reino do norte, sendo ele do reino do sul, aquilo que Deus manda. E está falando da desgraça sobre o povo de Israel. E aquilo que está orientando Amós é algo ruim? É ruim comermos, bebermos, dormirmos numa cama com almofada, alguma coisa assim, tocarmos músicas? Não. Tenhamos em conta alguns pontos. Amós ataca o modo de se usar os bens, de se usar as riquezas. Aqueles que ali estão utilizando somente para si. Recordemos o que meditamos nas últimas semanas. Os bens não são nossos, as riquezas não nos pertencem, somos somente administradores daquilo que é do Senhor. E isso também estará presente no Evangelho como uma continuidade que São Lucas dará à parábola que ouvimos semana passada. Ainda, tenhamos em conta que Amós critica quem está bem e não se preocupa com os outros. Porque este é o grande risco para nós, como veremos no Evangelho. Quando estamos sofrendo, sabemos partilhar dos sofrimentos com os demais. Porém, quando estamos bem, esquecemos dos demais. Pensamos somente em nós mesmos. E aqui está o problema. Justamente a indiferença é o grande pecado que também se faz presente no Evangelho. Ainda vemos a diferença de Amós com a segunda leitura de São Paulo. Que qual é? Como se deve comportar na esfera civil? Amós nos apresenta como devemos comportar. E São Paulo nos apresentará como se comportar na esfera religiosa. E qual é o sentido das duas leituras, a comunhão das duas? Ambas têm as mesmas leis e devem saber como agir em cada uma.
tanto a esfera civil quanto a esfera religiosa. Mas, padre, as leis civis são diferentes das leis religiosas? No sentido da fé, não no sentido de uma vida religiosa, mas no sentido daqueles que vivem para Deus? Não. Porque para nós, uma e outra estão unidas às leis divinas, e nós devemos de cumprir na esfera civil o que Deus nos pede, e na esfera religiosa, na vida, enquanto cristãos, aquilo que Deus nos pede. E assim temos vivido, irmão e irmã. Temos buscado viver segundo a vontade de Deus, recordando os demais, pensando em todos. O Salmo nos diz no seu refrão: bendize minha alma, louva o Senhor. E ao longo do Salmo vai dizer tudo o que o Senhor realiza. Isto é o que para nós? Nos mostra que o Senhor se ocupa de toda a humanidade e que nós devemos de aprender do Senhor a realizar estas mesmas obras para com o próximo. Leiamos o Salmo, meditemos. Assim como o Senhor, eu busco realizar estas mesmas obras. Passemos agora ao Evangelho, que já meditamos em alguns aspectos na Quaresma. Porém, hoje aprofundaremos ainda mais para as nossas vidas o que o Senhor tem a dizer. O Evangelho é de São Lucas, capítulo 16, e hoje se nos apresenta mais uma vez a parábola do rico e de Lázaro. Escutemos o que nos diz o Evangelho. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus. Os fariseus tiraram sarro de Jesus ou criticaram Jesus por causa daquilo que falava a semana passada em relação ao dinheiro. Recordemos, o mal não está no dinheiro. E hoje, nós vemos esta nova parábola. Semana passada, escutávamos a parábola do administrador, que dizemos infiel, mas esperto, que soube usar as riquezas desta terra para conquistar amigos. E vimos a profundidade, que é o próprio Filho, Jesus, quem, sabendo chegar da sua hora, utiliza das graças do Pai para fazer amigos, para que alcancem o céu. E devemos de fazer o mesmo para que aqueles nos esperem no reino dos céus e nos acolham lá. O rico de hoje contradiz o administrador da semana passada. Enquanto aquele utilizou as riquezas para fazer amigos, o rico de hoje preocupou somente consigo. E isto lhe causou indiferença. Ainda vamos ver mais alguns aspectos. A de hoje é dirigida aos fariseus, enquanto semana passada era aos discípulos. E o que mais temos que ver? Temos que ver o sentido profundo da parábola de hoje para nós. Vejamos o que segue. Havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Primeiro aspecto. Aparece um primeiro personagem, um homem rico. Não sabemos o seu nome. Não conhecemos. Tenhamos em conta aqui este homem. Todos somos ricos, recordemos como meditamos já há alguns tempos. Todos temos alguma riqueza. Recebemos os dons de Deus. Somos filhos de Deus por adoção no batismo. Recebemos a vida, temos riquezas em nossas vidas. Talvez não as financeiras, mas somos ricos de saúde, de graças, de bênçãos de Deus. Tomemos cuidado, porque podemos cair no erro do rico de hoje. Ao mesmo tempo que também podemos ser pobres, ser Lázaro. Ainda, o texto nos diz o que ele fazia. O que tem de pecado aqui? Em comer, em beber, em festejar? Se não se comete outros pecados, não é verdade? Qual é o mal? Qual é o mal que existe em comer, como diz, em se vestir bem, em fazer festa? Nenhuma. Mas não está dizendo, como disse, que era um pecador. Não fala que era um adúltero,
que cometeu sacrilégio, que blasfemou contra Deus. Não, somente que era um homem rico. Não diz nenhum pecado deste homem. O problema é, se as riquezas são tuas, você pode usar como quiser. Mas recordemos o que temos visto nas últimas semanas, em especial nos últimos domingos. As riquezas não são nossas. Nós administramos as riquezas que são de Deus. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que ela encerra. Recordamos do Salmo? Não pertence a nós as riquezas. Somos administradores. Então devemos de saber como usar. E não usar de qualquer forma, como o administrador da semana passada. Se as riquezas então são do Senhor, devemos de administrá-las bem conforme a sua vontade. Um primeiro perigo é a riqueza se apegar, se agarrar ao nosso coração. E assim, nós adoramos Mamon, o Deus da riqueza, e digo aqui, não é somente a riqueza financeira, ela qual seja. Porque podemos construir, como dizia a primeira leitura, palácios para nós. Não palácios em questão de construção física, mas do nosso intelecto, das nossas vontades, daquilo que conquistamos. Tenhamos cuidado. Ainda, e se isso acontece, se o nosso coração se apega às riquezas, nos tornamos escravos dela. Não se decide mais. Não tenho liberdade para decidir. Mas se recebe ordem dos bens, das riquezas que eu tenho, sejam elas quais forem. Mais uma vez, não somente a financeira. Porque muitas vezes estamos bem, esquecemos do próximo e não temos dinheiro. Então, as riquezas podem nos comandar. E, com isso, o que acontece? Não se enxerga mais ninguém. Preocupo somente comigo. E veremos o quanto é séria a história do rico e de Lázaro. Aqui se joga o futuro da nossa existência, a eternidade. Aqui está o grande perigo para nós. Ainda, outro aspecto, se veste de púrpura e linho finíssimo. Este linho, aliás, esta púrpura, era o tecido que era tingido com um molusco chamado murex, naquela época. Caríssimo, difícil de conquistar. Que era coisa para poucos, ou seja, esse homem era muito rico. Por isso Jesus está falando aos fariseus e aos saduceus. E corremos o risco de estar aqui. Fez mal? Não. O mal que fez foi querer atrair para si o ser olhado, admirado pelo povo. Isso se chama oftalmodulia, que é o quê? Adoração pelo olho. Muitas vezes nós queremos que as pessoas nos olhem, nos elogiem, nos admirem. Queremos ser adorados pelo olhar. E aqui está o pecado deste rico, no modo de se vestir. Recordemos, não precisamos de muito. Não precisamos nos vestir com a marca melhor que tem e gastar dinheiro excessivo nisso. Não. Devemos de viver uma vida modesta, singela, como Jesus. Nós somos chamados a imitá-lo, não somos cristãos? E então, um rico é falido na vida se gasta mal as suas riquezas. Assim nós também podemos ser falidos. Termos saúde e usarmos mal. Termos inteligência e aplicarmos mal. Termos bens e usarmos também mal. Podemos ser falidos, por mais que tenhamos estas riquezas para nós. E ainda, se guarda para si mesmo as riquezas, se prende o coração a elas. Recordemos os bens, as riquezas que temos, tudo pertence ao Senhor para chegar àqueles que devem chegar. Até mesmo o nosso tempo, o escutar o outro, e fazemos desta riqueza chegar a todos aqueles às quais elas pertencem, ou guardamos somente para nós? Este homem
não está gastando para ser uma pessoa melhor, para se tornar um ser humano, está gastando para aparecer. Nossa sociedade de hoje, muitas pessoas não têm e gastam o que não têm para aparecer para as outras, e o risco de muitos cristãos estarem aqui. Podemos gastar bem, empregar bem, ajudando ao outro, mas também para nos tornarmos seres humanos melhores. Aí o dinheiro é bem investido. Se nós gastamos somente para viver de aparências, estamos utilizando mal toda a riqueza que o Senhor nos dá. Mais uma vez, em todas as áreas da nossa vida, não somente a financeira. O Evangelho está falando para cada um. Não está se restringindo. Fala em específico, em modo especial, a riqueza, mas não somente a ela. Ainda, só quer com o dinheiro atrair o olhar para si. E aqui vem a pergunta para nós. Qual olhar você quer atrair para você? O olhar dos homens? Se veste como o homem da parábola. Se quer o olhar de Deus, você deve de vestir, como diz o Salmo, de boas obras, de justiça, que é a lei de Deus, e de santidade. Caso contrário, se não nos vestimos de boas obras, da palavra de Deus e de santidade, nós estamos, irmão e irmã, nos vestindo para atrair olhares humanos. E sinto muito, nos perderemos. Lázaro atraiu para si o olhar de Deus e não o olhar dos homens. Desprezado pelos homens, foi amado por Deus. Continuemos o Evangelho. Antes de continuar, tem mais um ponto. Que coisa tem debaixo da roupa daquele homem rico? Um estômago, somente isso, nada mais. É o que nos diz o texto. Só o que o torna comum aos outros homens. Não é diferente dos demais homens. O nome dele, no latim, que assim colocaram como nome, mas não é o nome verdadeiro, é somente a palavra em grego, que quer dizer comilão, epulão. E isso indica o quê? Um devorador de comida, comilão, que só quer satisfazer a si mesmo, não se preocupa com os demais. Tenhamos em conta que ele não diz nenhuma palavra até a segunda parte do Evangelho. Ele não dialoga, não vê ninguém, come e basta. Se satisfaz e basta, não se preocupa com os outros. E aqui está o grande perigo para nós, de também nós fazermos o mesmo. Preocuparmos com nós mesmos, não termos amizades com os demais, não nos preocuparmos, não dialogarmos, somente nos satisfazer e basta isso, não quero saber de mais nada. Caríssimo irmão e irmã, cuidado com este perigo, que também nos ronda, que está muito presente na nossa sociedade e pode estar presente na nossa vida. Se eu estou bem, que me importa os outros? Que me importa meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã, as pessoas à minha volta, meus colegas? Cuidado! O rico podemos ser nós e vemos a consequência do que vai acontecer ao final do Evangelho. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Segundo personagem nos aparece, Lázaro. É um pobre chamado Lázaro, tradução, aliás, seu nome no aramaico, Eliezer ou Eleazar, que significa favorecido por Deus. Ainda tem um outro sentido, aquele que é olhado por Deus. E diz o texto que ele estava jogado ali. Quando diz aqui estava no chão à porta do rico, a tradução literal é jogado, como se jogam alguma coisa no chão, jogado como lixo na porta do rico. Sigamos o texto. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico, e além disso vinham os cachorros lamber suas feridas. Passou muita coisa desapercebida deste texto para nós, que hoje vamos ver. Ele, ao invés de estar vestido com belas vestes, está vestido de feridas no seu corpo. E com o estômago vazio, diferente daquele rico,
O rico não vê o pobre, mas os cães lhe fazem companhia e aliviam sua dor, lambendo suas feridas. O texto está sendo enfático aqui. É uma conclusão muito séria. Os cães na Bíblia, no tempo de Jesus, eram animais impuros. Não eram pets, como para nós hoje, animais de estimação. Viviam soltos, comiam cadáveres. Então eram animais grotescos para o povo de Israel. Não deveria de se aproximar de um cachorro. E, no entanto, eles que cuidavam de Lázaro, enquanto o rico não se preocupava com aquele homem. Era o pior do pior. E qual é a conclusão que chegamos até aqui? Se a riqueza sobe a cabeça, o teu coração perde a sensibilidade humana e tem uma sensibilidade inferior à dos animais desprezíveis para aquele tempo, os cães. Este é o risco que todos nós temos, de que suba a nossa cabeça as coisas que temos, que pensamos ser, e nós nos tornemos com uma sensibilidade mais desprezível que a de um animal. Porque até um animal sabe amar as pessoas mais do que nós. É a segunda tábua da lei que se encontra aqui dos 10 mandamentos, o amor ao próximo, que está hoje no Evangelho presente para nós. Ainda tenhamos em conta, aqui está o paralelo com o filho pródigo e com a mulher cananeia. Lembramos dela? Não convém dar o pão dos filhos para os cães. Então São Lucas está fazendo esta ligação entre o Evangelho. Sigamos agora lendo o texto. Diz que queria matar a fome com a sobra. Nós devemos de ver aqui alguns outros textos de migalhas que caíam da mesa. Mas o que é verdadeiramente isso? Naquele tempo, quando se comia carne e a mão estava cheia de gordura, tinham pedaços de pães numa vasilha em que o rico pegava aqueles pães para tirar a gordura do dedo no pão e depois jogava para os animais comerem. Nem mesmo isso lhe davam para comer. Lázaro não tinha isso. É uma situação deplorável, degradante. E não sabemos como o rico não enxergou isso. Vemos que se tornou tão insensível, tão indiferente ao outro, que ele não enxergou até mesmo um animal fedorento na sua casa. Recordemos, os cães não eram cuidados, eram sujos, fediam. E não percebeu nem esta situação deplorável à sua porta. Nós estamos assim? Reconhecemos o que os irmãos estão passando à nossa volta? Temos dado algo de nós para os outros? Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Mas um contraste aqui a ser visto. Os ricos tinham túmulos. Os pobres, ainda mais chagados, com feridas como Lázaro, muitas vezes eram cadáveres jogados ao vento, ficavam em intempérie, ninguém enterrava, se não tinham família e se não tinham alguém que realmente os amasse. E vemos aqui a diferença. Por quê? Porque, no final, o rico teve somente uma sepultura. O pobre, Lázaro, era cuidado por Deus nesta terra, enquanto passava daqui para a eternidade, levado pelos anjos, e quando chega na eternidade, é colocado na intimidade de Abraão, na intimidade de Deus. Como São João na última ceia, reclinado no seio do Pai, de Cristo. Assim está Lázaro. O rico, no entanto, que pensava ter tudo e vivia para si, indiferente para os demais, morreu e somente foi para a sua sepultura. Jesus apresenta a realidade dramática para nós, do mundo que veio mudar, um mundo fundado na mentira, de se considerar dono das coisas e não administradores dos bens que pertencem a Deus.
Lázaro é levado ao paraíso, como disse. Em terra sentado na porta do rico, durante a viagem, no braço dos anjos, no céu, nos braços de Abraão, à direita de Abraão. Morreu rico, como ouvimos. Isso é para recordar a nós que a vida aqui termina. A morte chegará para todos nós. E qual será o nosso fim? Porque a partir de agora, o texto vai mostrar para nós o contraste entre a vida e a morte. E nós devemos de saber o como ganhar a vida eterna a partir da vida aqui. Porque senão a morte será eterna. Não será eterna a sua vida, que ele pensava ser feliz nesta terra, na eternidade, assim como era aqui antes. Mas será diferente? Ele é enviado ao inferno, como vamos ouvir. Então gritou: Pai Abraão. Aliás, na região dos mortos e no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então, que vemos que ele foi lançado ao inferno. O inferno, aqui a palavra no grego utilizada, é justamente uma palavra que indica pedra. E o que isso quer dizer? Era uma pedra utilizada para riscar o metal e ver se o metal tinha ouro. É como se esse tormento fosse uma pedra, arranhando ele para ver se nele havia algo de bom. E não tinha. Esse era o tormento do inferno. Não havia nada de bom nele. Se esqueceu. Se esqueceu da sua identidade. Confundiu o ter com o ser. E o dinheiro se tornou a sua identidade, a sua riqueza, e não a sua pessoa. Ainda tenhamos em conta que o rico confunde, então, a identidade com aquilo que possui. Mas nós somos o que amamos. E o que eu amo? A Deus? A vida eterna? A santidade? Ou as coisas desta terra? Lázaro, no entanto, possuía um nome que é a sua identidade. E a identidade, então, é o quê? Ser favorecido por Deus. Vemos que Lázaro foi disposto a aceitar tudo. Era pobre, miserável, uma situação de indigência tremenda, mas disposto a aceitar tudo. Não brigou com Deus, se resignou como Cristo. E recordemos que toda a parábola de hoje nos mostra, não é que o rico vai para o inferno e pobre vai para o céu. Há muitos pobres no inferno e muitos ricos no céu. Então, há de tudo. Que nós poderíamos inverter a situação e dizer que o rico fosse bondoso, desse a comida para Lázaro e Lázaro pensasse, como uma certa teoria, não? E ele roubou dos pobres, por isso ele é rico. Eu não quero esta comida, eu não quero esta roupa. Lázaro poderia ter se condenado se fosse um homem assim. Não sabemos o que levou Lázaro à situação que ele vivia, mas se colocou nas mãos de Deus e Deus o favoreceu. Ele não se revoltou, não era um pobre revoltado, mas lutou para conseguir aquilo que podia. Então, sigamos o texto. Então gritou: Pai Abraão, tende piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar aqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O que indica aqui, vemos que ele pede 2 gotas de água, e anteriormente, o que queria era somente um pedaço de pão, Lázaro. O Senhor então nos mostra que a nossa salvação se joga nas pequenas coisas, não nas grandes somente. E podemos, assim, olhar para a nossa vida e pensar: o que tenho feito? As obras de Deus ou as minhas obras? Ou pensado somente em mim? Então, o que mais temos a ver aqui?
Lázaro não havia visto na porta de casa, não tinha sido visto pelo rico. Quando podia salvar o rico? Lázaro poderia ter sido a causa de salvação do rico, e não foi, porque o rico não enxergou. Ele devia ter visto o pobre Lázaro antes, enquanto estava vivo. Agora é tarde demais. Não dá para fazer mais nada. Podia se salvar quando estava diante dele, como também nós. Podemos nos salvar quando as pessoas estão diante de nós. E é como se dissesse Abraão, ele te haveria salvado, te libertando das tuas riquezas empregadas ao teu egoísmo, o uso insensato que você fez dos teus bens. E este é o nosso risco. Nós temos usado a nossa vida de forma egoísta, pensando somente em nós, no nosso bem-estar, na nossa diversão, no nosso prazer, ou temos doado a nossa vida como Jesus, como Ele nos pede no Evangelho, para doarmos a nossa vida por amor. Ainda, o diálogo entre Abraão e o rico mostra que se conheciam porque ele era filho de Abraão, conhecia os ensinamentos de como tratar os pobres segundo as Sagradas Escrituras, conhecia a palavra de Deus, mas se deixou seduzir pelas riquezas deste mundo, usou para si e não para fazer amigos, como o Evangelho da semana passada. E nós temos agido assim? Porque também nós conhecemos as Escrituras, o Evangelho, a vida de Cristo, a vida dos santos e o que temos feito. Isso tem nos transformado para que a nossa vida seja doada por amor ou somente para viver a vida para nós mesmos? Meu irmão, minha irmã, nos questionemos. Como fazer então? Há uma terapia para desapegarmos das nossas riquezas? Sim. E vamos ver adiante. Tenhamos só uma coisa em mente. A vida é uma só, não existe outra. E aquele rico destruiu a sua. Nós vamos destruir a nossa? Então fala o Senhor do abismo, e depois o rico vai insistir. A questão, sigamos, qualquer coisa eu volto ainda. O rico insistiu: pai, te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Vemos então que o rico insiste para salvar seus 5 irmãos. Sabemos que são os 5 irmãos? Hoje vamos aprender. O povo de Israel. Para nós não mais somente aquele povo, mas a igreja, todos nós, os membros da comunidade cristã, que tem seu coração ligado à riqueza e não a Deus, somente as riquezas humanas. É como se alguém pedisse para que o Senhor enviasse um milagre, a ressurreição de um morto para nos salvar. Mas aqui está a terapia, aqui está a cura. Esta doença, recordemos, da indiferença é grave. O contrário do amor é a indiferença que existe neste rico. E o único remédio, o único estado para encontrarmos a força capaz de libertar o coração do apego às riquezas é a palavra de Deus, que faz compreender que se não se tira o coração, desapega dos bens, se não ajuda a quem precisa, renuncia a amar e assim a ser homem, enquanto humanidade. Só a palavra de Deus pode cumprir este prodígio. Por isso, eles têm Moisés e os profetas. Temos as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus. Se não escutamos, nenhum milagre pode realizar uma obra em nós.
veremos que às vezes não somos capazes de, na hora, nos transformar, mas temos que nos adequar. E aqui tenhamos em conta ainda mais uma coisa. Esse nome Lázaro nos lembra alguém? Nos liga também à ressurreição de Lázaro, onde Jesus, no capítulo 11 de São João, vai ressuscitar Lázaro. E adiantou para que alguém se convertesse? Não se converteram, agora queriam matar a Jesus e também a Lázaro. Não se converteram, e isso não é somente para os fariseus daquela época, mas também para nós. Não adianta. A fé opera milagres e não o milagre opera a fé. Devemos de ter isso em conta em nossas vidas. Outros tópicos a serem vistos. Retomemos alguns pontos. O bem-estar tornou aquele homem rico insensível. As riquezas substituíram as pessoas e a fé em Deus. Se esqueceu de Deus e se esqueceu das pessoas. A felicidade não está nas coisas e ele se esqueceu disso. A felicidade está na relação com Deus e com o próximo. Porque a felicidade é amor em relação. O estar bem nos leva ao risco de nos tornarmos egoístas. E a indiferença é o mais grave mal que pode afetar a nossa alma, porque é a ausência total do amor. Aquilo que antes, como vemos na parte da morte de ambos, Lázaro desejava, agora deseja o rico. Ele que deseja algo de Lázaro. Enquanto Lázaro desejava algo dele, ele não fez. Agora ele deseja e Lázaro não pode fazer nada. Então, milagre não converte, como dizia, não gera fé. Mas ao contrário, é a fé que gera o milagre. Depois, tenhamos aqui que o abismo entre Lázaro e o rico é a indiferença. Recordemos, Abraão é o pai na fé. Ele foi indiferente com um outro ser que era seu irmão. Nós devemos de tomar este cuidado e temos tomado o cuidado do próximo. Se compreendido no sentido profundo, se vê o sentido profundo da misericórdia neste Evangelho. E o como eu posso dar algo para o meu próximo, sendo que eu não tenho bem algum. Não temos. Recordemos o como podemos ser presença na vida dos outros. E aqui está a riqueza que podemos dar. Um sorriso, um olhar, um gesto de amor, um gesto de carinho e tantas outras coisas podem ser este alimento para salvar aquele que precisa de nós, como Lázaro precisava, ser acolhido. A verdadeira misericórdia, então, do Evangelho é ver o outro, é enxergar e ajudar o próximo. Tenhamos em conta que o egoísta é distante de todos, não quer estar próximo de ninguém. E como temos sido? Realmente misericordiosos? Dado o nosso sorriso, a nossa atenção, o nosso tempo, a nossa escuta para o próximo? A palavra de Deus, então, nos forma, nos instrui, ensina a estrada, mas saber ela não significa que percorremos de forma correta. Mas muitas vezes, escutando 1, 2, 3, 4, 5 vezes, aprendemos e acertamos a estrada. E assim temos vivido, meu irmão, minha irmã. Por fim, passemos agora à segunda leitura, onde encerramos a nossa meditação. Na carta de São Paulo a Timóteo diz: Tu que és um homem de Deus, foge das coisas perversas. Procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão. Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna, para a qual foste chamado e pela qual fizeste tua nobre profissão de fé diante de muitas testemunhas. Diante de Deus, que dá vida a todas as coisas, e de Cristo Jesus, que deu o bom testemunho da verdade perante Pôncio Pilatos. Eu te ordeno, guarda o teu mandato íntegro e sem mancha, até a manifestação gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo.
Esta manifestação será feita no tempo oportuno pelo bendito e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui a imortalidade e que habita numa luz inacessível, que nenhum homem viu nem pode ver. A ele honra, poder e poder eterno. Amém. O quintão de São Paulo, recordando aquilo que vimos em relação à primeira leitura, São Paulo nos mostra como comportar na esfera religiosa e nos chama a combater a batalha da fé, porque a fé é sempre uma batalha, é sempre uma luta, para viver em nosso tempo aquilo que Jesus nos propõe e chegarmos à vida eterna que tanto esperamos. É preciso, então, levar a vida religiosa com todas as suas consequências. Jesus passou por Pôncio Pilatos e o juízo, e a condenação, e a morte, para chegar à ressurreição. Também nós devemos de passar por tudo, aceitando as consequências de vivermos a nossa fé. Assim como Lázaro, estamos dispostos a viver tudo pela fé? Estamos dispostos a nos comportar verdadeiramente conforme Deus espera de nós, de tanto civil quanto religiosamente? Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude cada vez mais a encontrar em Deus a verdadeira riqueza de nossa vida, na sua palavra, nos seus mandamentos e ensinamentos, para que, vivendo tudo aquilo que o Senhor nos ensina, nos propõe, convertendo nossas vidas, vivendo autêntico amor a Deus e ao próximo, nos doando inteiramente como Cristo se doou, possamos viver a santidade um dia merecer a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias e tudo o que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado domingo a todos e muito obrigado a todos que me parabenizaram por ocasião do meu aniversário. Deus os abençoe.